O desapego é uma das exigências para que nós possamos entrar no reino. Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, é uma alegria sempre estar com vocês. Estamos meditando Lucas, capítulo 14, versículo 25 ao 33. Lembre-se sempre de poder compartilhar com mais pessoas este conteúdo, para que o Evangelho chegue a cada coração. A palavra diz o seguinte: naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Convenhamos, é bem forte isso aqui que o Senhor está dizendo, de um desapego do pai, da mãe, da mulher e dos filhos, dos irmãos, das irmãs. Precisamos pensar um pouquinho o que Jesus está querendo dizer com isso, e ele vai dando agora também os seus exemplos. E continua dizendo: quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. O que o Senhor está dizendo? Que a gente precisa ver se damos conta desse segmento de Cristo. Afinal, há um ato de desapego. Esse desapego, primeiramente, não constitui que aquilo que nós devemos desapegar-se seja sem valor para nós, ou devemos reduzir o valor. É lógico que à medida que nós reduzimos o valor de algo, torna-se mais fácil desfazer-se daquilo. Se você tem um carro, precisa desfazer-se dele. Se ele passa a ter pouco valor para você, porque recebeu um outro carro, porque ele desvalorizou, porque ele é um modelo que hoje ninguém costuma utilizar, ele diminuiu o valor, é mais fácil de desapegar. Mas não é isso a lógica. A lógica é as coisas mais valorosas, teu pai, tua mãe, teu esposo, tua esposa, teus filhos, isso é o que tem maior valor. E esse valor precisa crescer, mas ele deve estar em resposta ao reino de Deus menor. Eu preciso me desfazer dele. Isso significa que eu preciso, como missionário, por exemplo, deixar a minha casa. Embora eu ame meu pai, minha mãe e devo amá-los ainda mais, eu preciso deixar por causa de algo que é maior do que isso. Como alguém que deixa a sua casa para se casar, porque conhece algo novo, algo melhor, e isso faz com que você tenha que sair de casa para esta nova vida. Não quer dizer que o valor da tua mãe ou do teu pai diminuíram, mas agora existem valores que são agora importantes e maiores do que esse, que lhe fazem constituir uma nova família. Para o segmento de Cristo é a mesma coisa. Nós temos coisas valorosas, mas nós precisamos largar. Se eu ver que Deus me pede, por exemplo, de deixar a minha casa, de muitas vezes precisar para uma missão, ter que pontualmente deixar ali a minha mãe, o que acontece? Eu preciso calcular se eu tenho essa disponibilidade para o reino. Porque quando alguém, por exemplo, te convida para assumir alguma coisa na igreja, o que nós estamos vendo? A nossa disponibilidade. Nós temos tantas coisas,
tenho tantas afazeres, será que eu estou disponível realmente para deixar? Uma das grandes dificuldades hoje é você constituir lideranças, né? E depois ver a disponibilidade dessa liderança, porque como todos, né, todo mundo tem seus projetos, tem os seus compromissos, as suas responsabilidades, mas será que elas caem quando se faz um convite de Jesus? Esse é o grande desafio para nós. Então, você precisa, como que entrando para o discipulado do Cristo, calcular tudo isso. Olha que no começo, este cálculo era bem mais claro, porque praticamente os cristãos que aderiram, né, justamente ao Senhor, eles eram martirizados. Eles deveriam amar mais Cristo do que sua própria família, porque iriam ser martirizados e iam perder a sua família. Se era um pai de família, deveria pensar, se eu me batizar, eu vou morrer, e meus filhos ficarão sem a minha presença. E aí é muito forte isso. Com o tempo, essas coisas deixaram de existir, principalmente em lugares onde há democracia. Essa perseguição de sangue deixou de existir. Porém, muitas vezes a responsabilidade para com o reino ganhou um segundo plano em relação às outras coisas. E precisamos nos desapegar. Mais uma vez, desapego não significa diminuir a tua mãe, o teu pai, o teu irmão, os teus filhos, mas continuar valorizando, mas colocar Deus no lugar aonde lhe convém, que é o primeiro lugar. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.